Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Há pouco tinha um convidado aqui conosco, um senhor. Não o vejo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. E vamos fazer uma leitura rápida aqui. Primeiro Reis, capítulo 19, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-se os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste momento perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um círculo tranquilo e suave, um cício. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que ali veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará.
quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, queremos agradecer por estarmos aqui em Tua santa presença. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Queremos Te agradecer porque estamos de pé. Porque de certo o Senhor tem nos conservado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado o livramento. Ó Pai, nessa noite, quero pedir-te, Senhor, que o Senhor venha sobre este que trará a mensagem nessa noite. E que ele não venha falar dele, mas tão somente o Senhor através dele, para que saiamos daqui entendedores da Tua palavra e daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo, e também pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu ia ler apenas um verso e acabei lendo o texto todo para que aqueles que ainda não tenham conhecimento a respeito do texto compreenda a missão. E antes de iniciar, eu quero fazer uma pergunta. E eu gostaria que você pensasse, refletisse bastante a respeito e desse uma resposta a si mesmo. Primeiro, para que você foi feito? Por que que Deus lhe fez? Segunda pergunta. Para que foste chamado? Se nós começarmos a compreender o porquê que nós fomos feitos, o para que nós somos chamados, a gente vai começar a compreender o que é o Evangelho e o que Deus nos fala através dele. O tema da mensagem será: para que foste chamado? Então, a caverna não é o seu lugar. Quando olhamos para o texto, verso 9, diz assim, olha, ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a Elias e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E aí eu vou começar mais uma vez perguntando: o que nós estamos fazendo escondidos dentro de uma caverna? Das nossas cavernas, das cavernas de nossas casas, nas cavernas das nossas falsas humildades. Muitas vezes a gente não pensa, mas até o nosso comodismo é uma caverna. Os nossos medos acabam sendo uma caverna e me deixa aprisionado ali e não deixa eu ir fazer aquilo qual realmente eu fui chamado a fazer. O secularismo também é outra caverna que tem nos prendido e não nos deixado exercer aquilo o qual temos que fazer. Quando eu vejo Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse versículo eu vejo ele totalmente associado ao segundo mandamento: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Quem, ao receber uma coisa boa, não quer compartilhar com o outro? Não é? Esses dias eu estava preparando para o discipulado e veio isso na minha cabeça. Eu disse, olha, nós não podemos deixar de fazer isso, porque é uma forma da gente tirar um pedaço daquele doce, daquela coisa gostosa que nós recebemos, aquele favo que nós recebemos e compartilharmos com o outro. No discipulado nós não fazemos qualquer coisa, mas nós tão somente sentamos e estudamos a palavra de Deus e passamos ela adiante, para que outro se alimente dela e dali possa caminhar sabendo o caminho que está caminhando.
Quando a gente quer viajar e a gente muitas vezes não conhece o caminho, a gente não usa um GPS, não é? A palavra, ela é o nosso GPS. Ela nos mostra para onde temos que ir. Amados, existem adversidades que nós enfrentamos que acabam nos roubando as nossas forças. A consequência imediata é acharmos que não há mais solução. Ou que simplesmente o fim da linha para nós chegou e temos agora que simplesmente nos entregar ao resultado e permanecermos abatidos, pois de nada adiantará fazermos coisa alguma para mudar essa situação. E muitas vezes nós resistimos em resistir. Quando muitas vezes Deus ele tem nos dado um suporte e um aporte para que permaneçamos de pé. Quando chegamos a tal circunstância ou tal situação, muitas vezes nós não conseguimos enxergar forças em nós mesmos para reagir, porque o cansaço, o desânimo, a fraqueza humana cega o nosso espírito e nos faz esquecer de que Deus nos proporciona ou nos proporcionou a fazer algo e muitas vezes tememos. Tem uma música, né, um louvor de Ludmila Ferber, que ela diz assim que o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataca e é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. E aí ela contou, que terrível arma é, usada para tentar paralisar sua fé. E ela vai dizer, cansaço, desânimo, logo após uma vitória. E aí ela mostra que logo após essa vitória vem a mistura, né, do desgaste com o contra-ataque do mal. E quantas vezes nós, depois de fazermos um trabalho na obra o qual fomos chamados, em algum momento atingimos um objetivo muito bom e depois desse objetivo nós cansamos. Começamos a fraquejar porque uma coisa ou outra vem contra. Muitas vezes pode ser no evangelismo, no discipulado, num trabalho aqui na igreja. Quantas vezes a falta até de reconhecimento em algo nos faz desanimar, querer desistir, olhar para trás e dizer assim, olha, era melhor que eu não tivesse cargo nenhum. Era melhor que eu não tivesse me envolvido com nada. Porque se eu não tivesse me envolvido, eu não estaria passando por isso agora. Quem nunca pensou dessa forma? Eu já pensei. Mas a questão não é só pensar. A questão é nós nos mantermos firmes, resistindo a tais pensamentos. Elias, ele passou por isso quando recebeu as ameaças de Jezabel. Por um momento, ele pensou que essas ameaças seriam invencíveis e insuportáveis, ao ponto de querer morrer, de querer entregar a sua vida, de desistir. Ao sentar lá embaixo do zimbro e dizer, acabou. Para que lutar? Mas temos que lembrar, meus amados, que a morte não é uma questão de tempo meu ou seu, né? Mas de Deus. Mesmo ele ali prostrado, sentado lá naquele zimbro, desejando morrer ao ponto de pegar no sono ali mesmo, Deus cuidou dele ali e o alimentou. Porque
não era da vontade de Deus que isso acontecesse naquele momento. Temos que ter muito cuidado quando colocarmos a mão no arado e querer olhar para trás. A pergunta que eu iniciei foi: para que foste chamado? De certo, cada um aqui sabe o para que foi chamado. Não sabe, Ronald? Não sabe, Liliane? Você sabe para que foi chamada. E cada um de nós aqui sabemos. Porque Deus, Ele nos chama e não nos deixa na escuridão. Ele nos dá um guia para seguirmos. Ele diz: é por aqui. Quantas vezes eu tentei resistir ao chamado pastoral? E quantas vezes Deus dizia: é para isso. Alguém pode dizer: muito fácil. Não, não é. Para cada pessoa, Deus, Ele chama de uma forma, mas para que os amados saiam daqui um pouco mais pensativos, Deus também nos deixa passar por provações, para que cresçamos na fé. Meus amados, eu vou começar fazendo outra pergunta. Quem era Elias? E aí eu não vou responder com minhas palavras. Vejam aí o verso 17:1, só para vocês entenderem quem era Elias. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Elias era um homem ousado. Verso 17:1 diz assim, olha: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias, ele era um homem ousado, era um homem que ouvia Deus e tudo quanto Deus lhe ordenara, ele fazia. Elias não foi um homem de medo, mas Elias era um homem da frente de batalha, e quando Deus dizia: vai e fala e faz, ele ia e fazia, porque acontecia. A gente começa vendo que Elias, ele depositou toda a sua confiança na mão do Senhor e seguiu tudo quanto Deus ordenou. Se olharmos ainda no 17, do 13 ao 16, vai mostrar quando ele esteve lá naquela casa da viúva de Serapta, onde só tinha aquela viúva e seu filho. E Deus diz: olha, tu vai para lá, tu vai se hospedar na casa dela, e vai acontecer isso. E quando ele chegou lá, ele disse à mulher: olha, mulher, tu não te preocupas. Antes entra, prepara um bolo para mim, um pão, para que eu coma, e veja o que Deus vai fazer. De certo, na tua casa não faltará alimento. E foi o que aconteceu. Diz a própria palavra que nem a farinha lhe faltou, nem o azeite lhe faltou. Embora mais para frente vai mostrar que aquele rapaz, logo quando ele sai, com pouco tempo aquele rapaz adoece e vem a morrer. E Elias, ele olha para o Senhor e clama e diz assim: ó, Senhor, o que é que estava acontecendo? O que aconteceu para que a eu sair acontecer aquilo com aquele rapaz? Acaso o Senhor está fazendo isso para comigo? E acontece outro milagre. O resultado, quando a gente olha lá no verso 18, do 21 ao 39, ele vai estar justamente já de frente com os sacerdotes de Baal. E a ousadia dele é tão grande naquele momento que ele vai dizer aos sacerdotes: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo entre nós. O Deus maior será aquele Deus o qual responder com fogo sobre o holocausto. E disse que ele foi lá, mandou os sacerdotes de Baal preparar lá todo o holocausto, tudo direitinho lá, o altar, e eles prepararam, e disse que eles passaram metade de um dia ali, fazendo zoada, e ali dizendo: vai, grita. De repente ele está dormindo, vai que ele acorda. Mas a ousadia maior é quando ele chega ao momento dele e diz assim: olha, peraí,
deixa eu mostrar a vocês o Deus que eu sirvo. E ele diz assim, olha, joga água por cima, faz um rego ao redor aí, bota 4 talhas d'água aí, ensopa esse negócio. E o resultado foi que no mesmo momento que ele falou com Deus, o fogo desceu e consumiu tudo, ao ponto de dizer que lambeu até a água que estava no rio. Este era Elias. Elias, esse mesmo homem que, num momento, sentiu medo e correu para a caverna, foi o mesmo homem que batalhou a fio de espada com esses sacerdotes de Baal. Ao ponto, meus amados, de ser olhado não como um homem diferente, como um super-homem, mas Tiago 5, verso 17 e 18, ele vai dizer, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra, e produziu o seu fruto. Para que não olhássemos para Elias como um Deus, um super-homem, Tiago vai dizer, este homem sofreu e sofre, né, as mesmas coisas que nós sofremos agora e que nós sofremos agora também. A mesma perseguição, a mesma inveja, a ira contra nós, e muitas vezes essa ira vem através do Evangelho, por causa do Evangelho, pelo fato de verem que somos pessoas que batalhamos todos os dias pelas nossas santidades para não parecermos com o mundo, mesmo estando nesse mundo. E aí tudo isso se levanta contra nós para tratar de dizer, você não pode. Você quer ser mais do que todo mundo. Você só quer ser o santo. E isso, muitas vezes, faz com que nós nos entristeçamos. Amados, Elias, ele foi sustentado por Deus. Toda a confiança dele estava na mão de Deus. E todos os dias temos que colocar a nossa confiança nas mãos de Deus para que possamos chegar ao ponto de vivermos o que nosso irmão Ronald leu aqui. Imitadores. Compreender o que Deus fez a cada homem que está aqui, pode fazer nas nossas vidas, desde que nós estejamos voltados para Ele, ouvindo a Ele e dispostos a fazer o qual Ele quer que façamos. O nosso grande problema chama-se a desobediência. E toda atitude nossa, diferente da vontade de Deus, acarreta em cansaço, acarreta em estresse, acarreta em depressão. Porque nós achamos que nós somos donos, nós somos poderosos, nós podemos resolver tudo de acordo com o que nós queremos. E a palavra nos mostra que os grandes homens viveram na total dependência de Deus. Paulo, ora estava rico, ora estava pobre, ora estava... Ao ponto dele mesmo dizer, olha, eu sei viver na riqueza e sei viver na pobreza. Mas, no final da vida de Paulo, ele vai dizer, com tudo isso, tudo que eu aprendi, que não foi parte desse evangelho, que não foi vindo de Deus, para mim eu considero um esterco. Não vale de nada. E o seu fim foi dizendo, combati um bom combate, acabei a carreira, encerrei a carreira e guardei a fé. Não porque ele encerrou por conta própria, mas porque o próprio Deus chegou o momento de dizer assim, Paulo, fizeste o que foi
cumpriste a missão a qual foste chamado. E nós temos que colocar a nossa esperança e a nossa fé e a nossa obediência nisso, de que um dia vamos ouvir de Deus a mesma coisa. Sóstenes, combateste o bom combate. Lidiane, cada um de nós temos que batalhar todos os dias para que ouçamos da palavra, da voz de Deus, estas palavras. Não para nos gloriarmos em nós mesmos, mas para nos gloriarmos na palavra, no que Cristo fez por nós, para entendermos o que é ser um servo bom e fiel. Todos nós, nos nossos dias ruins e de calmaria, passamos por momentos de crise, assim como Elias. E o momento de crise é o momento em que Deus nos permite passar por provações. E é no momento da crise que nós, muitas vezes, falhamos com Deus, falhamos com o Senhor, porque nós queremos, nós achamos que nós, por nós mesmos, resolvemos o que nós não temos condições de resolver. Há coisas que cabe ao homem fazer, mas há coisas que só Deus faz. O que cabe a nós fazer tem que ser feito. Os versos de 1 a 3, a gente vai notar que Elias, em algum momento, ele vai perder a compreensão do amor e do cuidado de Deus. Ao ponto, aqui se a gente olhar, ele vai dizer assim, olha, do 1 ao 3, Acabe fez a saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-se os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E o 3 ele vai ser bem claro: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o moço. Quando Elias ouviu aquilo, ele não parou um minuto e disse assim: Senhor, e aí? Mas no coração dele, ele foi. E ele não entendeu que algo aconteceu aqui. Uma palavrinha-chave que eu olho nesse texto aqui, a respeito de Jezabel. Jezabel diz assim, olha, ela como é que eu vou dizer? Não é uma promessa, que ela diz assim, olha, façam-me os deuses como lhes aprouver. Só por causa disso, se eu fosse eu dizer agora que eu não vou, já que tu está afrontando os teus deuses, agora eu fico. Façam-me os deuses, o que bem lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Se ele bem entendesse, ele tinha ficado naquele momento só para ver a destruição dela mais rápido. Mas ele não compreendeu desta forma. E isso não aconteceu só com Elias, mas muitas vezes acontece conosco. O medo é tão grande que nos esquecemos quantas coisas Deus tem feito em nossas vidas, assim como fez na vida dele. E através de nossas vidas. Se nós olharmos Hebreus 11:6, vai dizer que sem fé, né, é impossível agradar a Deus, se aproximar de Deus, olhar a Deus. Se não tivermos fé, com certeza, meus amados, vamos nos afastar de Deus. No momento de crise, nós muitas vezes tomamos atitudes erradas no desespero e entramos com murmurações, com reclamações. Elias se sentou sobre uma árvore e pediu para si a morte, porque não enxergava a possibilidade de superar aquele momento difícil. Ele achou que estava só. Estava
tão fraco ali naquele momento, ao ponto de adormecer. Mas em contrapartida, Deus é tão misericordioso, tão bondoso, seu amor é de uma forma indescritível, ao ponto de cuidar de Elias mesmo ali, para que ele se alimentasse, para que mais tarde ele viesse a entender que a missão dele não tinha terminado ali. Deus não tinha colocado um ponto final na missão de Elias, mas de certo aquele foi um momento de reflexão. Muitas vezes nós nos deixamos nos vencer pelo cansaço. E quando nos deixamos vencer pelo cansaço, vem a segunda, que vai ser a falta de coragem. Se o cansaço bate, a falta de coragem para se erguer é muito mais difícil. Nós temos que ter muito cuidado, meus amados, para não nos entregarmos no momento das tribulações, no momento das provações. Porque se nós resistirmos nesse momento, de certo a nossa fé será alimentada e nós poderemos contemplar Deus de uma forma a qual nós não conhecíamos. Assim foi com Jó, assim aconteceu com Pedro, assim aconteceu com Paulo, em todos os seus problemas, quantas e quantas vezes encarcerados, num momento difíceis, sendo flagelados, né? E naquele momento foi um momento, o ápice da sua comunhão com Deus, do Deus trabalhar em suas vidas. E quantas vezes Deus tem tentado fazer isso conosco? Não podemos olhar para as provações como um momento de fuga, mas um momento de crescimento na presença do Senhor. Porque de certo será nesse momento onde vai ser trabalhado o nosso caráter espiritual, onde será trabalhado a nossa santificação. E aí a gente ouvirá e compreenderá o que é perseverar. Esses homens sofreram, passaram por momentos ruins e bem ruins, e perseveraram. E o resultado está gravado nesses livros. Em cada livro que a Bíblia traz, Deus, Ele, em sua misericórdia e sua bondade, Ele fez questão de deixar relatado tudo quanto esses homens passaram em sofrimento, mas tudo quanto de bom Deus fez por estes homens. E o que tem nos garantido. O verso 9, ele diz assim: e ali entrou na caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias havia se tornado um soldado fora do posto naquele momento. Deus lhe disse: que fazes aqui, Elias? Acaso não tens compreendido o que eu tenho te feito? O ministério de Elias surgiu devido à direção da palavra de Deus. Quando na reconstrução da cidade de Jericó, morrem os 2 filhos do construtor, assim como Deus havia previsto nas palavras de Josué. A vida, o ministério e o êxito da caminhada de Elias tinha relação direta com a direção de Deus para a sua vida. Deus dizia e Elias fazia. É a confiança. Não importa o que vai acontecer. Deus disse, Ele fez. Mas naquele momento, Elias não estava fazendo o que lhe foi ordenado. E muitas vezes, meus amados, assim somos nós. No momento de crise, parece que nós perdemos o nosso referencial. Esquecemos de tudo quanto Deus pode fazer e tem feito a nosso favor. E focamos no problema e nos esquecemos da solução, da nossa grande solução. E nos afastamos.
e nos escondemos. Elias chegou ao ponto de justificar-se lá na caverna, dizendo que estava sendo zeloso em preservar o remanescente fiel do Senhor. Dizia Elias a Deus: só eu escapei. Mas não compreendia a providência de Deus em sua vida. Esquecendo até que se Deus quisesse ele morto, eu teria levado muito antes. Ele não teria chegado ali. Mas, por outro lado, Deus, Ele sempre vai nos conflitar com a situação. E vai dizer: sai. Eu preciso ter contigo. Quantas vezes Deus não tem falado conosco nas noites, nos chamando para orar, para conversar com Ele, para chegarmos perto dEle e compreendermos toda essa situação que estamos passando, não só no mundo, mas dentro de nossas igrejas, o esfriamento, as contendas, o meu querer tem que ser melhor do que o querer do outro, a falta de união, a preocupação, ou a falta de preocupação de pregar a verdadeira palavra, ou de estar numa igreja que não fala o verdadeiro evangelho. E Deus tem tocado nos corações. Quantas pessoas têm chegado na igreja e têm dito assim: olha, eu estava na igreja, ouvi uma palavra, e Deus me mostrou que não era aquilo, e eu estou em busca de uma igreja que fale a palavra. Eu conheço pessoas. Para quem não sabe, eu estava no banco de uma igreja católica quando eu ouvi o evangelho e disse: ora, como é que o padre está falando isso se ele não vive isso? E eu esperei o padre explicar aquela palavra e ele foi para outra coisa totalmente diferente. Aquilo me consumiu. Passei uma semana atribulado. Até o ponto de eu conversar com um colega meu que era da igreja congregacional. Ele disse: vem comigo, vamos conversar com o pastor. E quando eu conversei com o pastor, aquele pastor me abriu os olhos de uma forma, mostrando na palavra o que era, o que tinha acontecido comigo, e me deu explicações. E eu disse: Deus falou comigo. E Deus fala conosco todos os dias. O problema é que nós não temos dado ouvido ao que Deus tem falado conosco. É muito mais fácil eu me esconder de Deus, me tampar os meus ouvidos para não ouvir o que Deus quer falar comigo, do que ter a humildade de dizer assim: faça-se em mim segundo a tua vontade. Quantas vezes nós nos esquecemos que somos servos e não somos senhores, mas queremos tratar Deus como se nós fôssemos os senhores? Entramos em tribulação, porque parece que não compreendemos o que o Evangelho diz. Mas, amados, Salmo 37, 25 diz que Deus não desampara o servo. Ele vai dizer: olha, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua semente mendigar o pão. Temos que compreender que Deus, Ele está conosco sempre. Deus, Ele tem cuidado de nós sempre. Ele tem zelo conosco. Ele tem zelo pela sua criação. O problema é que a nossa desobediência fere a santidade de Deus. Faz com que nos separemos de Deus, nos afastemos de Deus. Porque a sua palavra é bem clara: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Angústia? Decepção? Fome, nudez, perigo, espada? Nada disso nos separa do amor de Deus. Nem na morte nos separamos do amor de Deus. Mas a nossa desobediência tem nos separado. E sabe por quê, meus amados? Porque Deus não desampara o seu servo, porque Ele é fiel. Isaías 49, 15 vai dizer: porventura uma mulher
esquecesse tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre, mas ainda que esta esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Deus, Ele tem olhado para nós, tem cuidado de nós constantemente. Porventura, Deus deixou de alimentar Elias quando mesmo debaixo do zimbro perdeu a sua morte? Acaso Deus o abandonou quando ele resolveu percorrer pelo deserto? Romanos 8:31. Esse verso que eu coloquei aqui de propósito, porque Helena, por esse verso aqui, ela vive dizendo direto dentro de casa: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acaso Jezabel tinha poder maior do que Deus para ir contra Elias? E ainda que ela o tivesse matado, ela poderia vibrar sobre ele quando ele estaria com Deus? Muitas vezes nós olhamos apenas por uma ótica, mas Deus, Ele começa a nos mostrar que não é só pela nossa ótica que se resolve as coisas. Quantas coisas Deus tem feito e mostrado a seu povo o que Ele pode fazer e o que Ele tem feito? Cura. Ah, mas é um câncer, Deus cura. E se Deus não curar, Ele continua sendo Deus, porque a obra dEle vai continuar e a glória sempre vai ser voltada para Ele. Afinal, nós não temos que nos preocupar não com a morte física, mas com a morte espiritual. Porque se eu morri crente, estou na glória, então passei dessa vida aqui para uma muito melhor. O problema não está na morte física, mas na vida que nós temos que buscar após essa morte. E nós só buscamos agora. Mas como pode, pastor? Tanto crente já morreu com essa Covid, e ora, quem sabe não foi a provação de cada um nesse momento? Uns pegaram, outros não, outros morreram, outros não. Mas será que não foi um momento de Deus dizer assim: olha, é hora de tu vir, é hora de tu vir? Deus escolhe o momento. Quantas vezes a gente está dentro de um carro, capota, o carro destrói e tal, a gente sai, passa um tempo no hospital, daqui a pouco acorda, está bonzinho. Deus diz: não é o momento. Mas tu tem que passar por esse momento de provação. Como está a nossa fé nesses momentos? 1 João 4,4 ele vai dizer assim, olha, parte B: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do que o que está no mundo. Nós não temos nada a perder. O que nós temos é ganhar vidas, falar do Evangelho, mostrar que Jesus Cristo é bom. Não só falar da boca para fora, mas mostrar através de nossas vidas, olhar e pregar esse Evangelho. Não é o outro Evangelho, não, é esse. Ah, mas tem hora que esse Evangelho é duro, dói, mas é necessário. Quando a gente leva um corte profundo, o remédio que se coloca ali em cima dói, queima. Eu lembro quando eu era menino, lá em casa tinha um vidro de metiolate constantemente, ou então de LX sanativo. Porque a gente era muito tranquilo, a gente era muito quietinho, quando chegava em casa era os pedaços do dedo faltando, era o chamboque do joelho arranhado, mas era o que sarava. E essa palavra é o que sara. Não é outra. Ela hora é doce, mas tem hora que ela é dura. E dói para que nós nos consertemos. Salmo 46:10 vai dizer, o 46 vai dizer que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. É nele que temos que nos esconder. É nele que temos que nos refugiar, porque Ele nos guarda. E meus amados, para caminharmos para o final,
Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, se cansará? Descansará. Terá um alívio. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. É onde temos que pôr a nossa fé. Total confiança. Se eu confiar em Deus, de certo, serei vencedor. Você também. Deus disse a Elias: sai para fora, põe-te neste monte perante a minha face. E quando ele chamou, ele vai dizer ainda a ele: olha, e tem mais. Por que tu estás aqui? Acaso eu te chamei para aqui? Como eu não te chamei para aqui, sabe o que é que vai acontecer? Tu vai voltar. Tu vai voltar pelo deserto. E quando tu voltar pelo deserto, vai passar aquele deserto todinho de novo, que eu não mandei tu ir, tu vai ter que voltar, então a tribulação é dobrada agora. Tu vai voltar pelo deserto, e agora tu vai completar a missão o qual eu te enviei. Aí, tu vai estar livre. Porque aí tu vais ungir Azael, rei sobre a Síria, ungir a Jeú, rei sobre Israel, e ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Aí sim acabou a tua missão. Foi fácil? O camarada passou 40 dias e 40 noites para atravessar chegar no ponto onde ele queria, atravessando o deserto alto mais. Agora Deus diz: agora volta. Volta, cumpre o que tu tem de cumprir, e aí tu vai seguir. Aí tu vai descansar. Esse é o mistério. Não há onde se esconder da face de Deus. Se você é um escolhido, se você é um chamado, cumpra com a sua missão. Porque enquanto você não cumprir sua missão, Deus vai trabalhar na sua vida. Ele vai deixar você passar por provação. Deus, ele não tenta ninguém, mas ele nos permite passar por provação. E se formos aprovados, glórias a Deus por isso. Mas entendamos que o nosso lugar não é escondido numa caverna, mas o nosso lugar é refugiado nos braços do Pai. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.